Olá, investidores! Bom, nesse vídeo a gente vai explorar um ativo que é pouco conhecido, pouco comentado até, a NTNC, ou Nota do Tesouro Nacional da Série C. Ela é como um empréstimo, né, para o governo federal e ele vai te devolver em forma de cupons, né, de juros a cada 6 meses e no final do prazo, claro, o valor principal aí corrigido pela inflação. Até aí nada de novo. Bem similar aí com a NTNB, com cupons, a gente já fez até uma série de vídeos aqui explicando isso, mas a grande diferença da NTNC está no indexador de inflação que ela usa, porque a correção dela é pelo IGPM e não pelo IPCA. Tecnicamente, a NTNC era um título híbrido, né, com 2 componentes de rentabilidade. Tem a correção monetária pelo IGPM, né, pela inflação, e uma taxa pré-fixada de juros definida aí no momento da compra, no momento que você faz o seu investimento. A cada semestre, o investidor recebe um cupom de juros sobre o valor corrigido. E lá no vencimento, claro, recebe o principal corrigido aí, né, pela inflação, né, mais o último cupom. É a mesma lógica de funcionamento da NTNB com cupom, só com outro índice de correção. Então, se você quiser mais detalhes sobre essa remuneração com cupons funciona, quais as vantagens de se investir em um título que remunera dessa forma, né, com cupons semestrais e tal, recomendo que você dê uma olhada na nossa série sobre NTNB, que você vai entender isso tudo certinho, tá? Aqui a gente vai focar mais nas diferenças da NTNC. E por que só falar disso, né? Só essa diferençazinha de inflação, né, de índice de inflação, IPCA e IGPM, faz alguma diferença? Meu amigo, isso muda muito, muda mesmo. O IPCA, ele é um índice oficial de inflação ao consumidor. Então ele reflete o custo de vida da população, alimentação, energia, transporte. E ele está mais focado então nesse consumo final, né, das famílias, ou seja, a medição dele ocorre já na parte final de toda a cadeia produtiva, lá no setor terciário. Já o IGPM, ele é um índice mais amplo. Ele inclui também os preços de atacado, né, matéria-prima, insumo, os preços da construção civil. Então o IGPM, ele é medido em várias etapas da cadeia de produção e tem mais peso nas primeiras etapas, né, o setor primário e o setor secundário. Essa diferença faz com que o IGPM ele seja um índice mais volátil, né, do que o IPCA, porque as alterações de custo no setor produtivo, elas geram um efeito mais rápido na cadeia, né, mais direto nos preços do atacado. Ao longo da cadeia, esses aumentos maiores, eles tendem a ir se diluindo, e isso vai fazendo com que a influência lá no final, né, no consumidor final, acabe sendo menor. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, que mostra as oscilações mensais dos dois índices, né, IPCA e IGPM, em mais de 20 anos. Aí você vai dar para perceber que os saltos e as quedas do IGPM, elas são muito mais bruscas do que do IPCA. Então, se a gente olhar a variação acumulada dos dois índices, a gente vai perceber que eles estavam aí ainda que relativamente próximos, apesar da oscilação do IGPM ser maior, mas no agregado eles iam andando paralelo, muito próximos, até o início de 2020, momento da pandemia do Covid-19, pandemia mundial. Nesse momento, a gente teve um descolamento do IGPM, que passou a ficar muito mais elevado do que o IPCA. A escalada do dólar foi um dos motivos que justifica esse aumento, mas isso ocorre principalmente pelo diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos, porque nesse momento é o momento em que os juros brasileiros ficam muito mais elevados do que os juros norte-americanos, o impacto no índice de inflação acaba sendo mais afetado pelo dólar e o IGPM é exatamente o índice que mede, que sente isso mais rapidamente. E isso faz com que a NTNC acabe se tornando muito mais volátil, né, por conta dessa variação do IGPM. Então, em momentos de disparada de dólar ou de alta de commodities, por exemplo, o IGPM ele podia subir muito mais que o IPCA e isso impacta diretamente o valor, o rendimento desse tipo de título em comparação, por exemplo, ao NTNB. Aliás, foi exatamente por conta dessa volatilidade toda que em 2007 o Tesouro Nacional decidiu descontinuar a NTNC para novos investidores e focou em outros títulos, NTNB, por exemplo. Mas ainda que a NTNC não esteja mais disponível para compra, né, no Tesouro Direto, ela continua sendo negociada no mercado secundário e ela voltou aí a aparecer nas plataformas de algumas corretoras como uma possibilidade de investimento. Mas e aí? A pergunta que fica é: faz sentido para mim, como investidor, investir nesse ativo? É isso que a gente vai te responder no nosso próximo vídeo. Até mais!